O primeiro ponto que eu vou tratar e falar acerca dessa questão de festa é, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de my God, não nos tornemos Talibã gospel, né? Porque a gente começa a se tornar os Talibã gospel. Ou seja, nós temos um aprendizado e já saímos já colocando isso daqui no sentido de acusação. Veja, esse ensinamento, ele é colocado como, primeiro, um entendimento, do entendimento para uma revelação, dessa revelação para uma prática de vida. E isso daqui, veja, apesar já estarmos falando isso aqui há uma temporada, né? Esse tema festa, Natal, as festas bíblicas, quanto festas pagãs, vamos colocar assim, já ser algo que não é mais novo para nós, é algo que tem sido falado, comunicado e feito e tudo mais, mas, querendo ou não, é uma cultura mundial, não é uma cultura brasileira, é uma cultura mundial. Eu vou colocar uma cultura ocidental, né? Os orientais já não têm mais essa prática, mas é uma cultura ocidental. Então não adianta você dizer assim, é do capeta, né? É de Satanás e isso não vai ser eficiente. Lembrando que para você mudar uma cultura não é algo instantâneo, é processual. Lembra que nós falamos da questão alma? A alma não é instantânea, é processual. Então, até mesmo para você mudar de comportamento, você precisa de um tempo para assimilar, primeiro, o conceito errado do comportamento, o conceito certo do novo comportamento, as práticas que precisam ser aplicadas agora para esse novo comportamento. E aí, então, gerar esse comportamento. Ou seja, um comportamento ele precisa se tornar um hábito. Então, o que eu digo? Acerca de festas, festas pagãs, se eu posso dizer assim, nós precisamos entender que não é de imediato. Ele vai precisar primeiro ser colocado em prática na tua vida e para tua casa. E a tua casa começar a viver isso. E depois da tua casa, imagine isso aqui, a tua casa, da tua casa para os teus filhos não se tornar mais algo comum, para os teus netos, bisnetos, ou seja, eu vou trocar uma cultura para uma próxima geração. Então eu coloco isso para mim. Eu começo a viver isso na minha casa, não dando importância mais para isso. No começo, os meus filhos acharão ruim. Depois, nós vamos criando um hábito. Daqui a pouco, eles simplesmente não terão mais ênfase nisso, porque eu parei de dar ênfase nisso. E aí, então, eles não terão mais esse hábito. Logo, depois, os netos não terão esse hábito. Depois, então, é exatamente esse é o ponto. É isso que eu estou explicando. Ou seja, como começou? Comecei colocando em casa, não tendo mais ênfase. Porque quem dá ênfase nisso são os pais. Exemplo, olha, está chegando o Natal, olha, vamos preparar a árvore, o Papai Noel vai vir, ou ele vai colocar, olha o presente, o que que você quer que o Papai Noel traga para você, né? É a gente que cria essa expectativa na vida dos filhos. Não é os filhos, é nós que criamos isso. Então eu simplesmente fui parando de fazer isso. É, assim, meus filhos eram pequenos, já faço isso há quase 14 anos. Então imagina, meu filho maior tem 20. Então ele tinha 6 anos de idade, a minha outra filha tinha 2. Então a gente vai tirando, não fazendo, tratando como um dia comum, um dia comum, um dia comum. E isso vai, pai, mas não, filhos, a gente não tem esse hábito. Aí vai explicar a verdade, porque isso é aquilo, e vai tirando o hábito. Então chegou um tempo que meus filhos nem se importavam mais com isso, ou seja, não esperavam, não criavam expectativa nisso. Logo, agora meu filho é casado. Então o que que acontece? Acerca de aquilo que vai acontecer com o filho dele, já não vai vir com essa expectativa mais, porque não está mais nele. Ou seja, eu tirei dele, ele vai tirar da próxima geração, que vai tirar da próxima geração. Então, tudo isso é geracional. Então, não adianta você querer mudar o mundo com isso. Ou seja, vocês já vão ter um problema de mudar a casa com isso. Porque imagina, é uma festa cultural.
Imagine a família inteira dentro disso. Imagine você chegar e falar assim: eu não faço mais. Então, entenda, não é assim. Você vai trabalhar, você vai fazer, você vai caminhar. Então, eu até tinha parado de falar um pouco disso, porque quando a gente começou a falar isso em 2016, 2015, meu irmão, o tanto de Talibã gospel que surgiu era fora do comum, né? E era todo mundo criando raiva com a família, à toa, sem sabedoria. Então a gente vai. Isso daqui não é motivo de contenda, isso é motivo de esclarecimento, entendeu? Então você vai levar com modo processual, veja, mudando a cultura. Eu sempre coloco isso daqui como as práticas que a gente faz no dia a dia. Veja, se você vai fazer regime e você não, a partir de hoje, meu irmão, eu como uma maçã por dia, pronto. Você pode ter certeza que daqui 2 dias, meu irmão, você volta a comer tudo de novo, porque não pode ser de uma moda assim, porque é cultura. Você vai ter que ir mudando o teu hábito de vida, mudando, mudando. A hora que você viu, você já mudou tudo. Você já quebrou um hábito colocando o outro. Lembre-se, é uma cultura. Então, daqui nós partimos, então, para dentro desse entendimento. Amém? É daqui que nós começamos. Então, vamos lá. É, nós vamos começar esse ponto, e eu vou criando com vocês aqui um slide ou alguma coisa, porque eu quero construir com vocês aqui. Irmãos, eu não quero chegar aqui e falar assim, é isso daqui. Não, eu quero construir com vocês. E nós vamos construindo, então, essa questão das festas, do que é isso, de como isso aconteceu, ou seja, da onde surgiu. Eu sempre gosto de, quando a gente vai falar de festas ou de hábitos, aonde surgiu. Entendeu? Aonde surgiu? Porque na onde surgiu, nós vamos então começar a ter uma base do que fazer. Porque se surgiu na Bíblia, é bíblico. Se não surgiu na Bíblia, não é bíblico. Então, se não é bíblico, nós vamos para um outro ponto. Não é bíblico, mas surgiu na igreja, beleza? Não é bíblico, mas surgiu no mundanismo, aí é outro processo, entendeu? Então a gente vai fazendo por, é, por, por eliminação. Então vamos fazer por eliminação. Então, dentro desse ponto, a gente vai trabalhar isso. Então, vamos construindo aqui uma, uma apresentação, que a gente pode trabalhar esses pontos aqui. Então, vamos lá. Vamos começar por o que nós chamamos de festa bíblica. Ou seja, o que seria uma festa bíblica? Ou o que seria uma festa é, é, orientada ou extremamente bíblica, se dizendo, né? Então, a gente vai colocar e vamos ver aqui é, o que a gente pode entender. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Veja então, veja para um outro ponto aqui. Vamos colocar aqui agora essa questão das festas. Vamos pontuar as festas aqui. Abre aí a tua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Vamos lá.
Levítico 23. E só um momentinho, irmãos. Vamos lá, irmãos. Vamos para Levítico capítulo 23. Então vamos primeiro aqui entender os passos do que nós chamamos festas bíblicas. Então entenda isso daqui. Mais uma vez eu estou dizendo. Irmãos, o que nós vamos entender? O que é bíblico vai estar na Bíblia. O que não é bíblico é costume. E a gente vai ter que entender. Esse costume começou na onde? Na igreja, no paganismo, na onde? Aonde começou esse costume? Então é aqui que a gente vai começar. Levítico 23. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamarei serão santas convocações. São essas as minhas festas. É, veja, primeiro, ele vai trabalhar a questão do sábado. Né? Então, eu vou colocar aqui no slide aqui. Vocês estão vendo o slide, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui festas bíblicas. Festas bíblicas. Então, começando. Primeiro, eu vou colocar aqui, né? Levítico, Levítico 23. Primeiro, sábados. Então, sábados a gente sabe que é um ciclo semanal. Então, sábado não tem o que falar, né? É um ciclo semanal. Beleza. Próximo. Quer dizer, verso 3, né? 6 dias trabalharás, mas o sétimo será o sábado de descanso, solene, santa convocação, nenhuma obra fazer, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Próximo, capítulo, versículo 4. Agora nós vamos para Peça, ou Páscoa, né? Então, pegamos a Páscoa aqui. Veja, o Senhor dá a data precisa disso. A gente vai pegar a data precisa que o Senhor mesmo dá. É, vamos lá. São essas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu templo determinado, no primeiro mês ao 14 do mês. Então veja, eu não estou aqui para falar da festa, estamos vendo aqui sobre datas. Então, Páscoa, 14 do mês de Abib, que é o primeiro mês. Abib. Então, ou Nissan, né? Beleza. O que isso daria em torno do nosso calendário? Ele seria entre março e abril. Vou colocar aqui março, abril. Então, é,
A gente vai ter aqui já a primeira festa. É a festa de Páscoa, entre março e abril. Beleza. Outra festa, as primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes as suas messes, então trareis um molho de primícia das vossas messes ao sacerdote. Esse molho será perante o Senhor para que sejais aceito no dia intermédio ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano no holocausto ao Senhor. A sua, tá? Aqui, ó, não comereis nem trigo, tá? Tá. Então, qual é a data? Disse mais o Senhor, fala aos filhos de Israel, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes as suas messes, então trareis um molho, né? Molho de primícia. Então, ele coloca aqui que é como que um sábado após a Páscoa. Ele é um tempo depois da Páscoa. Então, vou colocar aqui, primícia após a Páscoa, que ele vai também ser entre março e abril. Próximo, nós temos agora o Pentecoste. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que lhe trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado. Então veja só, contareis 50 dias. Então, um dia após imediato ao sábado. Por que ele fala sábado? Porque todo feriado ou toda solenidade em Israel é considerado como sábado, porque sábado é Shabat, descanso, porque é dia que não trabalha. Então, por exemplo, a Pessa não tem trabalho, então é um Shabat. Então, dentro desse Shabat, nós vamos ver aí que ele vai trazer esse ponto que não deveríamos então trabalhar, né? Então ele conta como o sábado. O que seria esse sábado? Um dia após a Pessa, 50 dias depois. Esse seria o quê? 50 dias após a Páscoa. A Páscoa é no meio do mês de Abib, então nós vamos lá, meio de Abib até meio de é, Iar, dá um mês. Do meio de Iar até o meio de Sivan, que é o terceiro mês, vai dar 60 dias. Tirando 10, nós vamos estar, então, no dia 4 de Sivan, entre dia 4 de Sivan, 3 ou 4 de Sivan. Então, colocando aqui Pentecoste, ou Shavuot, que é Pentecoste, nós vamos ter, então, veja só, março, abril, abril, maio, maio, junho. Então, nós vamos ter maio e junho. Próximo. Nós temos, então, agora a próxima festa, que é chamada de Dia da Expiação. Dia da Expiação, disse mais o Senhor a Moisés, ao 10 desse mês sétimo. Então, nós estamos agora no mês sétimo. Então, vamos lá. Esse chamado de Yom Kippur, ou expiação. Então, o mês sétimo, nós vamos trazer em torno de é, mês 3, maio, junho, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Setembro, outubro. Então, veja só, nós temos agora uma, duas, três, quatro festas. Então, sigamos aqui. E 5 com o Shabat, né? Mas vamos lá. Próximo. Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: ao 15 dias do mês sétimo. Aqui, vamos colocar aqui Pentecoste, né? Esqueci de colocar. É, 50 dias após a Páscoa. Beleza, beleza. Expiação. 10 vezes 7. Beleza. Aí nós temos agora tabernáculo, que é, na verdade, é Sucote, né? É Sucote. Tabernáculos, que é 15 do mês 7. 15 de setembro, outubro. Então aqui a gente fecha as 7 festas. Na verdade, tem aqui, antes do. Bem aqui, a gente vai ter no primeiro do mês 7, que é Yom Teruah, que é as trombetas, né? Mas a gente vai ter aqui. Beleza. Fechamos aqui. Fechamos essa questão das 7 festas. Então, observe aqui, queridos. Dentro dessas 7 festas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a primeira, que começa em março e abril, e a última, que começa em setembro, outubro. Aqui a gente já limita as datas das festas bíblicas. Então, colocando fora disso daqui, já não é mais uma festa bíblica. Entre de outubro até março, nós não temos mais festas bíblicas. Apóstolo, mas existe duas outras festas. Quais são? É, Hanukkah e Purim. No caso aqui, ele em Levítico não coloca. Essa daqui, ó. Vamos colocar aqui. Puxa, peraí. Aqui. Yom Teruah, que é trombetas, que é o primeiro do mês 7. Pronto. Então veja só. Aqui nós vamos ver então as festas bíblicas que estão mencionadas na Bíblia. O restante nós temos mais duas. Qual seriam essas duas? Então eu vou colocar aqui como festas culturais que carregam significado. Quais seriam? Quais delas seriam? Que é Hanukkah, que é purificação, que essa sim aconteceria no mês 10, porém, que é dezembro, né? Porém, ele não cai no dia 25 e não tem a menção, Hanukkah, ele não traz a menção do nascimento de Jesus. E nós temos o que nós chamamos de Purim. E Purim
ele é no mês 12, que ele vai cair entre fevereiro e março. Então aqui a gente já coloca o que nós chamamos de 7 festas, 8 com o Shabat, né, que essa é festa semanal, mas eu estou falando festa no sentido de um ciclo de um ano, e nós vamos ter 2 festas culturais, e essas são dos judeus, mas nós pegamos o significado dela e aplicamos, né, hoje no cotidiano, mas eles não englobam dentro das 7 festas bíblicas. Eles são mencionados como festa, são 2 festas culturais. Bem? Então aqui a gente fecha, então preste atenção aqui. Aqui a gente fecha um limite, ou seja, não tem festa bíblica em dezembro. Então pegue aqui. Mas apóstolo, tudo bem. Jesus, ele ele é mencionado depois do, como que eu posso dizer aqui? Depois do Antigo Testamento. Né? Então Jesus vem para o Novo Testamento. Mas veja, toda a menção de Jesus já é mencionada no Antigo Testamento. Então, veja só, o Espírito Santo desceu em Pentecoste, na data exata de Pentecoste. Jesus morreu em, veja só, Jesus morreu em Páscoa, que é uma data específica. Então nós vamos ver que Jesus morreu em Páscoa, o Espírito Santo veio em Pentecoste. Então as datas culminaram certinho, certinho, certinho com tudo aquilo que nós estamos vendo. Então nós vamos ver que todas as festas bíblicas, eles vão ter um cunho em Israel e na igreja. Ou seja, toda festa bíblica ele tem um cunho em Israel e na igreja. Então vamos ver aqui. Primeiro, veja, a festa bíblica que nós falamos de Páscoa, que é a primeira, ele aconteceu 2 vezes. Em Israel, o cordeiro que tirou eles do Egito. E depois, mencionado na igreja, que é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Trazendo, então, o início da igreja. Então, a Páscoa marca os 2 inícios. O início da nação de Israel, que tira eles da escravidão, levando eles agora para uma nação, e depois o início da igreja. O início da igreja começa com a Páscoa, quando Jesus então se entrega por nós e vai para a cruz. E aí a gente pode colocar aqui, se você parar para pensar, a festa da primícia. Porque o que é a primícia? É esse tempo então que nós podemos colocar da ressurreição. Ou seja, é logo após a Páscoa. Então a gente vai ver que nesses 7 dias que a gente vai ver que é chamado de é, 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 semana, a primeira semana, né, de Pentecoste, que é a semana do Matzah, que é a semana do pão ázimos, ali a gente já vai englobar as primícias. Então a gente vai ver a morte e ressurreição de Jesus, e nós vamos ver então também no povo de Israel também esse ponto. Depois nós vamos ter Pentecoste. O Pentecoste, ele também acontece 2 vezes. Quais são as 2 vezes que o Pentecoste acontece? Você vai ver, primeiro, o acontecimento do Pentecoste, quando nós vamos olhar para os 50 dias que eles saíram, a lei do Senhor entregue no Monte Sinai, e depois o Pentecoste lá na igreja, que também é o selo. Olha que interessante. Na Páscoa, Israel passa de escravo para nação, e no Pentecoste eles recebem a Constituição, que é os 10 mandamentos e todas as leis concernente como eles procederiam como nação. Irmãos, não olhe Pentecoste como o pentecostalismo. Olhe Pentecoste como característica da Constituição de Israel. Toda nação precisa de uma Constituição. O que é a Constituição? O modo operante de uma nação. O que pode e o que não pode. As leis de comércio, vivência, relacionamento, é, é, culto, tudo isso daqui está em Pentecoste, que é quando ele entrega essa palavra do Senhor para o povo. Então ali acontece o quê? Acontece a legitimação
Veja só, a legitimação de Israel como nação, porque agora eles tinham sua constituição. E o que acontece com a igreja? A mesma coisa. Jesus vem, morre, e Jesus diz: espera, vocês não estão liberados ainda. Ou seja, a igreja nasce aqui, como Israel sai, é livre, mas vocês não estão legitimizados. Vocês precisam ainda receber o Espírito. Porque o Espírito é a legitimação, é a constituição para o povo, mas não mais em pedra, mas no coração. Ou veja, a mesma coisa aconteceu tanto em Israel quanto na igreja, na mesma data. Na mesma data. Não muda a data. A data é a mesma. Então aqui a gente já vai ver essa constituição. Aí depois, agora, já foram 3 festas. Veja, Páscoa, Primícia, Pentecoste. Agora nós temos 4 festas. Trombetas, é, expiação e é, trombeta, expiação. O que mais aqui? Trombeta, Yom Kippur, tá. Que aí tem os Shabbats, né? Shabbats. Tem umas 3 festas. Yom Kippur, Yom Teruah e Sukkot. Então nós vamos Yom Kippur, Yom Teruah e Sukkot. Ou seja, trombetas, nós temos agora expiação e nós temos tabernáculo. Então veja que essas festas aqui, eles acontecem uma vez. Então nós vamos ver a expiação, que aconteceu de Jesus agora, a expiação, ou seja, ele expiou. Nós vamos ver a trombeta, que é o anúncio, quando Jesus nasce, e nós vamos ver o tabernáculo, que também, na verdade, é o nascimento. Então, temos o anúncio e temos o nascimento de Jesus, que é em tabernáculo. Agora falta acontecer de novo o segundo acontecimento disso. E aí que nós vamos entender agora essa festa que nós entendemos. Então, eu não sei se ficou claro para você, mas essas 3 festas, elas terão que acontecer de novo. Elas têm que ter a replicação dela. E elas acontecerão na onde? No milênio. Primeiro, a trombeta. O que seria a trombeta aqui? É ao soar da 7ª trombeta, o que nós chamamos de arrebatamento. Segundo, nós vamos ver a expiação como a expiação de novo, que é um modo que eu penso. O que seria essa expiação agora? Agora é a legitimação daqueles que foram arrebatados, que é o galardão. Né? Agora é o completar, ou seja, o completar geral, onde nós não estaremos mais nesse corpo. E depois nós vamos ver o tabernáculo, que é a habitação plena de Jesus conosco mais uma vez. E aí você vai ver que o tabernáculo é a única festa que vai ser celebrada no milênio. A única festa que é celebrada no milênio é tabernáculos. Depois você vai ver Isaías, você vai ver todos os profetas, você vai ver que eles terão que celebrar, todas as nações terão que estar em tabernáculo. Então, o tabernáculo é a última festa que se conclui. Por quê? Ela começa com o nascimento de Jesus, apesar de ser celebrada, eles celebravam só como a casinha, né, ou as tendas que eles moravam por 40 anos, mas o tabernáculo em si, a conclusão dela começa em Jesus e termina no milênio. E aí entra agora, como a gente vai dizendo. Então veja só, pega esse ponto aqui. Nenhuma festa avança, festa bíblica avança até dezembro. Ela começa em março e termina em outubro. Ela não avança até dezembro. Então já pegamos aqui. Natal não é uma festa bíblica. Amém? Não é uma festa bíblica. Ah, mas Jesus nasceu, né? Jesus foi o nascimento de Jesus. Então vamos lá, vamos para o nascimento de Jesus aqui. Vamos lá. Abra aí Mateus. Mateus capítulo 1.
Mateus capítulo 1 diz assim, na verdade, Mateus capítulo 1 vai falar do anjo aparecendo, né? O anjo aparecendo a Maria. E nós vamos ver aqui algo interessante, que é o nascimento de João Batista. Então a gente pode tirar uma média aqui entre isso. Vamos tentar fazer isso daqui. Nunca fiz mais ou menos, mas vamos fazer. Vamos ver se a gente consegue marcar, trazer uma data para isso aqui. Uma data assim, pelo menos uma menção. Então vamos lá. A gente vai ver que no capítulo 1, verso 18, nós temos então o nascimento de Jesus, né, que dando Maria, despojada com José, sem tiver coabitado, achou grávida pelo Espírito Santo, tá? Mas aqui ele não menciona nada, ele só fala como foi gerado, né, como o anjo apareceu. Depois nós vemos no capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herode, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Judéia. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu dele com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. E enviando a Belém, disse-lhe: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me para que eu também, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no ocidente o precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros e entregaram-lhe ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Então a gente vai ver agora a fuga, né, para o Egito e tudo mais. A matança dos inocentes, vendo iludido pelos magos, enfureceu. Tá? Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta usando amor, a volta. Beleza. Aqui, então, a gente não tem uma data específica. A gente vê Jesus nascendo. Ou seja, ele nasceu em Belém, no tempo do rei Herodes, e apareceu os magos. Mas vamos ver agora a questão de João Batista. Vamos lá. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, está lá em capítulo 1 de Lucas, verso 5. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Vamos lá. Qual era o turno de Abias? No turno de Abias, está lá em 1 Crônicas 24:10. Veja só. Vamos lá. O turno dos sacerdotes está lá em 1 Crônicas, capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, forem eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar. Os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério.
E achou-se que era mais os filhos de Eleazar entre os chefes da família do que os filhos de Itamar. Quando os dividiram, dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família dos filhos de Itamar. 8. Repartiram-nos por sorte uns com os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como os de Itamar. Semaia, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou na presença do rei dos príncipes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeça das famílias dos sacerdotes dos levitas, sendo escolhido a família por sorte, alternando para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte, a de Jeoiarabe, segundo, Gedaías, terceira, Arias, a quarta, Seorim, a quinta, Malquias, a sexta, a Miamim, a sétima, a Cor, a oitava, Abias, a nona, Jesua, a décima, a Secarias, a undécima, a Aliasibe e a undécima, a Joaquim. A 13ª, aí ele vai falando aqui até o verso que eu falei. Deixa eu pegar aqui de novo. Hum, sétima, né? A oitava, que é Abias. Tá. Então vamos ver aqui quem era esse Abias e se a gente consegue ver uma data que ele oficializava, né? Quem era esse Abias? Tá. Abias, apresentar, Jeová, rei, segundo filho de Samuel, filho de Jorobão, tal, filho de não sei diz quem, cabeça de uma da casa sacerdotal, um dos 24 grupos de levitas. Tá, esposa era uma de Ezequias. Tá, não temos aqui. Vamos procurar no irmão Google, né? Ver se a gente consegue aqui ver alguma coisa. Fala do sexto mês. Então vamos continuar aqui. Tá, era filho de Leão, chamava Isabel, ambos eram juntos, tal, havia intérprete e todos tal, Senhor. E não tinha filhos, por quê? Beleza. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante do Senhor, sacerdote, no seu turno, coube, por sorte, segundo o costume sacerdotal, estou lendo em Lucas ainda, Lucas 1:9, no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, diante do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Tá? Tiveram, papá, pois será grande. Hum, onde está? 26, né? Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E no sexto mês. Tá, mas é no sexto mês de quem? No sexto mês foi o anjo Gabriel e enviou da parte. Não, no sexto mês mesmo, né? Passando do dia de Abia, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor contemplar-me para anular o meu pobre. Tá, mas no sexto mês o que dá para entender não é no sexto mês, no mês 6, mas no sexto mês da gravidez de Isabel. Então a gente está tentando pegar aqui qual era o mês que ele estava oficializando. Ou seja, o oitavo turno, vamos colocar aqui meses, geralmente no Google a gente vai conseguir. Vou colocar aqui. Qual mês era o oitavo turno? Tá, ó. O oitavo turno dos 24 que precedia a ordem de Abias corresponde ao mês de julho,
ou ao quarto mês, mês de Tamuz. Então a gente vai pegar aqui, quarto mês. Se a gente pegar o quarto mês, no sexto mês, então vamos fazer a conta aqui. Vamos lá. A gente tem, no quarto mês, Isabel fica grávida. Ou seja, ela vai conceber. 6 meses depois, mês 10, o anjo vai visitar Maria. Então, o que dá para entender é que Jesus ele é concebido no 10º mês. Então, entenda, 10º mês Jesus é concebido. E ele nasce 9 meses depois. Então, vamos lá. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do 7, mês 7. Qual é o mês 7 bíblico? Vamos lá. Mês 7 bíblico, nós vamos para exatamente o mês que é a festa das trombetas. Ou, quer dizer, a festa das trombetas não. A festa dos tabernáculos. Então, veja qual que é a festa dos tabernáculos? 15 do mês 7. Então, veja só. Olhando para esse ponto, Jesus, então, nasce no mês 7. Então, de fato, o nascimento de Jesus é no mês do tabernáculo. Festa do tabernáculo é a festa do nascimento de Jesus. Então aqui a gente já começa por um outro ponto. Veja, o Natal que a gente conhece de 25 de dezembro não é uma festa bíblica e não é uma festa cristã, porque de fato Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em outubro, setembro, outubro. Então aqui, aí você fala assim, apóstolo, mas é uma festa cultural. Pois bem, então veja que a gente está fazendo por eliminação. Entenda aqui, eu não sei se você pegou a nossa contagem, então vamos lá de novo. Vamos escrever aqui. Vamos lá. Vamos fazer a escrita. Então, vamos colocar Natal. 25 de dezembro. Então, que a gente coloca como nascimento de Jesus. Beleza. Vamos colocar um ponto de interrogação. Jesus nasceu dia 25? Ah, mas é cultura. Aí vamos dizer assim, irmão, vamos lá. Você faz aniversário dia 5 de janeiro e a gente celebra o teu aniversário em dia 15 de julho. Não tem sentido, você entendeu? Ah, não, mas a gente comemora, tá? Mas então tem sentido. Se eu estou comemorando uma festa do nascimento de Jesus, não tem sentido eu não comemorar na data que Jesus nasceu. Para mim é icônico. Não, eu faço aniversário dia 6 de agosto, mas eu comemoro em dia 20 de outubro. Né? Eu decidi comemorar dia 20 de outubro porque é cultura. Não tem sentido. Entendeu? Então isso não faz sentido. Então vamos lá. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Então vamos fazer a contagem. Vamos lá. Vamos pegar os textos bíblicos aqui, para a gente fazer essa contagem. Igual os textos que a gente leu. Então, primeiro, a gente pegou aqui. Aconteceu no dia que o sacerdote, tal, tal. Então, sacerdotal de incenso, santuário para o Senhor. Ah, seu turno, coube sorte, segundo seu costume, no santuário, segundo o sinal. Durante a multidão, sinal, tá? Então, aqui a gente viu. Aqui. Então, a gente vai pegar por aqui. Esse é o texto que a gente vai pegar. Então, eu estou fazendo aqui um materialzinho para a gente poder ter fundamento bíblico para falar. Vamos lá. Então, a gente vê o nascimento de João, o que batizava, lembrando que Batista não era o sobrenome de João, João Batista de Oliveira, né? Era, na verdade, João o que batizava, o imersor. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver que ele estava no turno de Abias. Qual que era o turno de Abias? Vamos pegar aqui. Então, vou colocar aqui. Concepção
de João. Turno de Abias. Tá. Agora vamos pegar e entender igual a esse turno. Turno de Abias. Onde está isso? Turno de Abias está em 1 Crônicas, 24:10. 1 Crônicas, 24:10. Então a gente vai ver que o turno dele era o oitavo. Vamos colocar aqui. O oitavo turno corresponde ao mês de Tamuz, quarto mês do calendário. Vou pegar aqui, do calendário é, religioso, hebraico. Beleza. Então, olhando para isso, nós vamos ver agora um outro ponto. Qual é o outro ponto? Que Jesus é concebido, vamos lá, concepção de Jesus. Sexto mês da gravidez, é assim que se chama, né? Gravidez de João. Aonde está isso? Aqui. No sexto mês, entendendo que esse sexto mês é o sexto mês da gravidez, não o sexto mês do calendário. No sexto mês foi tal, tal, tal. Então a gente vai ver aqui que o sexto mês a gente tem uma característica. Qual é a característica? Então vamos pegar aqui. Se colocando o quarto mês, vamos lá. Quarto mês. Vou colocar calendário hebraico religioso, lembrando isso aqui, nós vamos ter em julho. Vou colocar aqui junho, julho. Nós vamos então contar. Então vamos colocar aqui, quarto mês. Então, no quarto mês, ou seja, no sexto mês da gravidez, ou no quarto mês. Se a gente coloca no quarto mês, ela. Não, o que que eu estou falando aqui? Não, peraí. Onde eu estou aqui? Ah, tá. A gravidez dele acontece no quarto mês. Colocando agora mais 6 meses, daria igual, seria o mês 10. Eu estou tentando fazer bem explicadinho, mês 10 do calendário religioso hebraico. Beleza. Então, qual que seria o mês 10? O mês 10 é esse mês que a gente está pegando aqui.
né? Que é o mês de Kislev. Kislev. Que vai ser entre outubro, quer dizer, novembro e dezembro. Lembrando que esse daqui é o mês de concepção. O que seria concepção? Quando Jesus foi gestacionado. Agora, vamos para o nascimento de Jesus. Então, vamos nascimento. Nascimento de Jesus é 9 meses depois. 9 meses depois do mês 10 do calendário religioso hebraico. Então, o que seria? Então, se a gente está aqui no mês de Kislev, quando ele é concebido, nós vamos contar, então, 9 meses depois. Então, a gente tem o mês 10, mês 11, mês 12, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, entre 6 e 7, no caso seria. Então, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. É Tevet? É verdade, mês 10 é Tevet. Perdão. Então, a gente vai ter aqui o mês entre o mês 9 e o mês 10, ou entre o mês é, 6 e o mês 7. No caso, se a gente pegar no turno, a gente vai pegar provavelmente no mês 7, ou seja, o nascimento de Jesus acontece no mês praticamente entre 6 e 7, entre o mês, puxa, 6 e 7 do calendário religioso hebraico. E seria o quê? Vamos colocar aqui. Se aqui a gente está falando que é novembro, dezembro, então a gente tem dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, fevereiro, março, março, abril, abril, maio, maio, junho, junho, julho, julho, agosto, agosto, setembro. Vai ser mais ou menos em setembro. No caso, como foi no meio, é setembro, outubro, né? Porque a gente vai pegar aí, o calendário ele é na metade do nosso mês. Ele não começa no meio do nosso mês. Então, ele sempre vai ser na metade do mês. Então, vai ser entre setembro e outubro. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o nascimento de Jesus, ele é no mês, praticamente no mês 7 do calendário é, é, religioso hebraico, que vai cair entre setembro e outubro. E o que corresponde? Quais são as festas? Trombetas, Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos. Então, biblicamente, se a gente montar todo o calendário bíblico, não consegue, ou seja, não tem como sair do que já está previsto. Se Jesus nasceu em tabernáculo, morreu em Páscoa e o Espírito Santo veio em Pentecostes, não tem como ser diferente, porque as datas foram explícitas. Por que seria diferente o nascimento dele? Então, de fato, aqui eu já concluo esse primeiro ponto. Qual é a conclusão desse primeiro ponto? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Isso aqui está na Bíblia, ou seja, a gente arranca os elementos bíblicos e colocamos aqui. Então veja só, Jesus nasceu em setembro ou outubro. Não nasceu em dezembro. Então não tem como a gente falar assim, ó, primeiro, que é uma festa bíblica. Não é uma festa bíblica porque não está lá. Dezembro, eu estou dizendo o Natal nosso, o Natal que comemoramos, não é uma festa bíblica. Dois, não é uma festa cristã. Por quê? Porque Jesus não nasceu em dezembro.
Ela não é uma festa de cunho da igreja primitiva ou da primeira igreja. Não tem como, porque não tem como manter essa data como o nascimento de Jesus. Então ela vai passar a ser uma festa cultural. Aí é um ponto. Então ela se torna cultural. E aí a gente vai ver da onde saiu essa cultura. Aonde saiu a cultura do Natal? Aonde isso começou a ser celebrado na igreja? Então vamos para o irmão Google. Veja só, irmãos. Olha que interessante. Você não precisa é, você não precisa ir longe. É só você colocar hoje, jogar, né, dentro de uma estrutura da própria história. Porque muitas vezes a gente fala assim, é coisa de pastor, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Vamos jogar aqui para a própria história. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Aqui, ó. Estamos no Google. Jogamos aqui. Qual foi o início da festa do Natal? A IA, então, nos responde. O início da festa de Natal tem sua origem na celebração pagã do solstício de inverno, com a Saturnália romana e a festa do Sol Invicto, Dies Natalis Solis Invicti, ambos realizados em 25 de dezembro. No século IV, a Igreja Católica oficializou o 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus Cristo, de Natalis Christi, principalmente por influência do Papa Júlio I, para cristianizar as festividades existentes e consolidar o cristianismo. Então a gente já coloca aqui qual foi a primeira festa. Então eram duas festas como celebrada no dia 25 de dezembro. Primeira festa era a Saturnália romana, que era a primeira festa, e a festa de solstício de inverno. Então vamos estudar o que seria essas duas festas. Então vamos lá, irmãos. Concluímos esse primeiro bloco. Primeiro, não é uma festa bíblica. Segundo, não é uma festa cristã. Terceiro, a sua origem nasce em uma festa pagã e ela é introduzida no calendário cristão, que é o calendário gregoriano, no século IV. Ou seja, no século IV que a igreja começa a celebrar essa festa como o nascimento de Jesus. Veja só depois do século IV, ou seja, em 400 a 500 depois de Cristo, que a igreja introduz a festa de Natal como nascimento de Jesus. Então veja só, ela nem começa com a igreja primitiva. Ela começa já com a igreja já em Roma, que a gente vai ver já que é o estado de Constantino assumindo, e já não temos mais pastores, temos papas. Ou seja, a igreja ela vai trabalhar agora para o catolicismo, que a gente vê a igreja apostólica romana, e ela toma conta agora como o padrão cristão, ou seja, como a igreja cristã, ou seja, o cristianismo passa a ser a forma do catolicismo, que a gente vai ver que vai até o século XV, se não falha a memória, 1500, quando Lutero, então, dá o grito ali, né, vamos colocar, da reforma protestante, que começa, então, o que a gente chama de protestantismo. Então, veja só, a igreja sai da igreja primitiva, do primeiro século, ela é espalhada, Constantino assume o poder, torna-se cristão, chama a igreja para estar como parte do Estado no seu reinado. A igreja é oficializada como a religião de Roma,
Isso passa agora a ser influenciado com o sincretismo romano dentro da igreja. A igreja, então, assume novas frentes. Então, não temos apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Agora nós temos papa, arcebispo, cardeais, ou seja, começa a mudar todas as suas estruturas. Nós vamos ver agora o catolicismo, né, que a gente chama, que é a Igreja Apostólica Romana. Quando a gente coloca essa terminologia, a gente vai ver que igreja, que é o ajuntamento de quem crê em Cristo, católica, porque a palavra católica é universal, ou seja, é a igreja de Jesus de todos os tempos, de todos os povos, né, que creem em Jesus, e crê na doutrina dos apóstolos, que veio dos apóstolos, porém que tem o seu fundamento em Roma. Então veja, de fato, todos nós somos igreja católica apostólica, né? Se você for colocar pelo pé da letra, todo mundo é igreja apostólica e católico, porque a palavra católico é universal. Nós não somos romanos. A nossa base de fé não é Roma. Nossa base de fé, ela vem ali de Jerusalém, que é onde começa tudo. Então, quando a igreja sai de Jerusalém e vai para Roma, que começa todo esse sincretismo, essa mistura dentro da igreja, que começa a mudar todos os seus comportamentos e as suas doutrinas. E aí, então, no, 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 no século IV, já com os papas, que aí você vai ver os concílios, a festa de Natal é introduzido no calendário de, de, de festividades da igreja, passando agora a ser uma festa cristã. Então, repito novamente, Natal, dia 25 de dezembro, não é do calendário bíblico das sete festas. Dois, não é da igreja primitiva, então ela não é uma festa que começou em Cristo, data por Jesus. Três, ela não é cultura da igreja, ela é cultura pagã introduzida pelo catolicismo dentro da igreja no século IV. Então, o Natal passa a ser Natal para o cristão no século IV. Então, só por aqui, irmãos, só por essa base aqui a gente já falava, o Natal não é uma festa que um cristão deveria aderir como uma festa de memória a Jesus. Só por aqui, só por esse breve introdução, a gente já colocaria uma pausa aqui dizendo, irmãos, quando a gente está celebrando Natal, não estamos fazendo menção a Jesus. Ponto. Daqui a gente já poderia falar só isso. Quando estamos celebrando Natal, a menção não é Jesus. Bom, você entendeu? Ah, apóstolo, mas eu posso fazer isso daqui pensando em Jesus. Beleza, então a gente pode ir lá no dia de Oxalá e falar de Jesus. A gente pode ir lá no dia de Cosme e Damião e falar de Jesus. A gente pode ir lá no dia. Você entendeu? Ou seja, eu posso pegar uma festa pagã e colocar Jesus. Eu posso fazer isso. Beleza, não quero discutir isso. Mas eu só estou discutindo com você a data, comemoração, o significado e a sua origem. Então, em nenhum dos pontos, nada disso começou é, é, na Bíblia, na igreja e nos apóstolos. Então, assim, essa festa ela não começa na Bíblia, ela não começa na igreja e não começa com os apóstolos. Não começa. Você entendeu? Por exemplo, a gente falou das sete festas, mas depois a gente falou de mais duas festas que a gente celebra, Purim e Hanukkah. Ela não é bíblica, Hanukkah não é bíblico, Purim não é bíblico no sentido de como festa bíblica, mas ela é uma cultura de Israel de dois livramentos que o Senhor dá. Então, que faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Pô, tem um sentido. Um, tá lá com Macabeus, e dois, tá lá com Esther. Sendo que de Macabeus não é mencionado, né? É história. É história. Eu, particularmente, celebro bem pouco Hanukkah, nem faço muita coisa. Eu pego mais Purim, porque aí você vai ver Bíblia, não história.
Então eu sou muito essa questão de Bíblia, né? Tá na Bíblia, tá ali, eu tô conseguindo ver. Foi para a história, aí não tô dizendo que não é lícito, tô dizendo que eu, Éder, gosto de fazer isso. Agora, quando a gente pega para Natal, não tem Bíblia, não tem cultura, não tem história, não tem nada que comece dentro de Israel, da igreja e dos apóstolos. Ou seja, irmão, se nada disso não começou nem em Israel, nem na igreja, e nem com os primeiros apóstolos, o que eu vou fazer com isso? Então é uma festa adaptada do paganismo para o cristianismo. Então a origem do Natal é pagão. Ficamos por aqui hoje. Amém? Pegamos isso daqui. Jesus foi na festa da luz. Concordo? Ou seja, entenda. Mais uma vez eu vou dizer, Jesus estava na festa da purificação. Por isso que eu não estou dizendo que não é lícito. Eu estou dizendo que ela não tem na menção bíblica, ela tem uma menção histórica. Por isso que eu disse, essas duas festas são festas que é colocado como, né, é acrescentado, que são festas legais, né, Purim e Hanukkah. Não estou dizendo que elas não são, mas eu particularmente não sou muito, né, até hoje, eu não consegui ainda trazer a essência dela. Eu gosto muito da essência e não da prática, e por isso que eu vou levando sempre assim. Então, por isso que eu digo. Mas, mais uma vez eu digo, exatamente, Jesus participou da festa das purificações, né, ali onde ele faz menção. Bem, mas ele estava ali, tá certíssimo, corretíssimo. É, isso, é essa festa mesmo. A Hanukkah, ela vai com a festa de purificação, ou a festa das luzes. E Jesus está purificando o templo. Hein? Então, vamos lá. Alguma menção ou alguma dúvida até aqui? Esse é o ponto. Amanhã nós voltamos e vamos agora aprofundar na Saturnália e no solstício de inverno. Então a gente vai aprofundar nessas duas festas, porque é a festa que dá origem ao Natal. A festa que dá origem ao Natal é a Saturnália Romana e os solstícios de inverno, que são as duas festas que são mencionadas ou celebradas em Roma em 25 de dezembro. Que depois essas festas se transformam no Natal cristão. Então, assim, a essência, né, a raiz do Natal cristão, ela vem na festa de Saturnália e na festa de solstício de inverno. Ficou alguma dúvida até aqui? Então, repito mais uma vez: não é uma festa bíblica, não é uma festa cultural da igreja e não é uma festa cultural apostólica do primeiro século. Então, ela não começa em nenhum cunho na igreja, ela começa em Roma, com uma festa romana pagã a deuses pagãos, e é colocado na igreja, ou aderido, ou sincretizado na igreja, como uma festa bíblica, ou como uma festa cristã, como o nascimento de Jesus. Então, entendemos por A mais B que Jesus não nasce em dezembro, mas Jesus nasce em setembro, outubro, dezembro, outubro, não, setembro, outubro, que é no mês 7 do calendário bíblico religioso. Amém? Alguma dúvida? Então tá bom. Então estude um pouquinho, pegue aí, tomara que fique bem entendido, se não pegou, né? Pegue aí, é, é, formule algumas perguntas para a gente fazendo, né? E principalmente quando a gente vai colocando algumas coisas aqui, a gente vai vendo, né? Então a gente tem 7 festas bíblicas e mais é, duas festas colocado, né? Ou seja, inserido no calendário, Hanukkah e Purim, bem? Então amanhã a gente continua.